Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. Depois Jesus disse a seus discípulos: é possível que não venham escândalos, porém, ai daquele quem eles veem. Seria melhor para ele que fosse posto ao pescoço a mó de um moinho e que fosse precipitado no mar, do que ser causa de escândalo para um desses pequeninos. Estais com cuidado sobre vós. Se teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar 7 vezes no dia contra ti, 7 vezes no dia for ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a fé. O Senhor disse-lhes: se tiveres fé como o grão de mostarda, direi a esta moreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, os nossos queridos irmãos, os discípulos, começam pedindo a Jesus: aumenta a nossa fé. No final termina, né? Aumenta, Jesus, a nossa fé. Quer dizer que eles tinham fé. O que é ter fé? Eu crer que Jesus é o Senhor, eu acreditar, eu coloco isso como Ele é o centro da minha vida. Então eu tenho fé, eu acredito. E a minha fé, ela é colocada em prova. E na hora da prova, eu peço para aumentar a minha fé. Porque tem situações que nossa fé tem que chegar uma fé verdadeira, uma fé pura. E essa fé é o que eles pedem para aumentar. E o que tira a nossa fé? O que fere a fé? Esse acreditar em Deus, acreditar na mudança, acreditar na presença divina. Hoje acabamos de falar que a fé ela é cooperada pela resposta que nós damos com a ação, com o que nós vimos, com o que nós presenciamos. E justamente isso, meu irmão, hoje a palavra de Deus vem nos dizer que cuidado com os escândalos, perdoai. Então a fé também, o que tira a fé é esta ação do escandalizar também o que é sagrado, do escandalizar também aquilo que nós falamos e não cumprimos. Falamos uma coisa e vivemos outra, a hipocrisia. E isso escandaliza. De que forma? Vou dar um exemplo bem simples. Eu vou lá no acampamento, eu prego sobre a bebida, eu faço um teatro, coisa mais linda sobre a bebida, faço um negócio sobre a bebida. Qualquer movimento, não estou falando só, estou dando um exemplo. Qualquer movimento, qualquer retiro, qualquer momento dentro da igreja. E eu falo isso, embriaguez é proibido. A bebida em si não é, mas a embriaguez é. Por isso nós hoje tomamos cuidado com a bebida. E nós não queremos que os nossos irmãos que têm problema com a bebida sofram com isso. Então, por amor a eles, nós também não vamos expor a bebida, colocar a bebida como centro de todas as coisas dentro da igreja, aonde que nós estivermos numa reunião. E aí, meu irmão, eu saio de lá, faço aquele ensinamento, coisa mais bonito, e aí de repente você passa, aquela mesma pessoa que está falando de você, falando lá sobre isso, que faz lá uma encenação, que fala uma pregação, está lá bebendo, né, no local, ou oferece a bebida para você. Aí você, o que acontece? Aquele que está começando a fé, ele olha para essas atitudes e ali ele recai, né? Recai no seu eu. Ah, não, se está podendo beber, fala um negócio, mas faz outro. Nós estamos falando dos pequeninos, aqueles que estão começando na fé. E aí é abalada a fé. É motivo para acontecer isso? Não, porque a pessoa entrou dentro da igreja, ela tem que entrar por causa de Jesus, não é por causa do irmão que está lá. Se falou um negócio e ele está vivendo outro, problema é dele. Mas acontece o quê? Que já diz a palavra, o pequenino é aquele que está começando, é aquele que pode ser abalado. E por ele não compreender verdadeiramente o que é ter fé e o que é acreditar em Deus, ele pode abalar a fé dele. Então esse escandalizar que é um problema. Esse escandalizar que torna para esses irmãos
um problema de escândalo. É o que? Eu falo um negócio, faço outro, falo um negócio, vivo outro. Tô lá à frente, as pessoas olham para mim, eu lá à frente. Mas o que diz aqui é que nós temos que olhar para nós. Eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que tomar esse cuidado, eu tenho que dar o bom exemplo, e isso eu cuido do escândalo. Então, para que não aconteça de abalar a fé, nós que estamos aqui fazendo esse momento, não olhe para esse irmão. Não olhe para o irmão que foi lá no momento de retiro, que se colocou diante de falar alguma coisa e você vê ele recaindo. Qual que é a tua atitude certa? Você que está começando a tua fé, crendo em Deus, eu tomei uma decisão de mudança, eu quero uma conversão. Você viu o irmão fazendo isso, você chega nele e chama atenção, com toda a sabedoria, e fala: irmão, você fez um negócio tão bonito lá, você falou tão bem, mas agora você está dando um contra-testemunho aqui. Isso aí eu poderia ter recaído, eu poderia ter abalado a minha fé, mas eu quero dizer para você, é feio o que você está fazendo, é feio quando você dá um testemunho e vive outro. Então, toma atitude de mudança, porque eu vou mudar. Eu poderia ter recaído, eu poderia ter caído neste momento, mas eu peço que você pare com isso, que você está escandalizando, né? Uma fé, aquilo que foi falado, e vocês estão falando uma coisa e vivendo outra. Escandalizando, fala uma coisa e vive outra. Então, assim, tomemos esse cuidado para não julgar quem faz e também para nós não ser o motivo da queda do irmão. Das duas situações, eu julgar quem fez isso, quem está começando, tira isso do teu coração, com todo o coração, viva a tua fé, viva a tua experiência com Jesus, faça a tua parte como cristão, olhe para Jesus dentro da igreja. Se você saiu dentro da igreja católica por causa do irmão, você nunca entrou lá por causa de Jesus Cristo. Então olhe para Jesus. Se o irmão falou um negócio e viveu outro, leva aquilo que foi falado, Jesus falou contigo lá, a tua mudança que tem que ser exemplo. Se aquele irmão escandalizou, ele vai ver depois. É melhor ele amarrar uma pedra no pescoço e pinchar no rio, né, como diz a palavra, do que ele ficar fazendo isso. Então isso é importante. Então quando nós falamos uma coisa e vivemos outra, nós temos que tomar cuidado com isso, para não escandalizar diante do irmão, diante daquele que está começando, né? Agora vamos lá, eu tô já faz tempo na caminhada, o irmão está fazendo a caminhada, ele cometeu um delito, um problema. Isso aí eu começar a falar ou eu sair fora da igreja por causa disso, eu nunca entrei por causa de Jesus. Então não tem nada a ver com escandalizar. Estou falando daquele que está começando e é um pequenino e está querendo mudança. E aí esse aí sim, ele olha para essa situação e fala: poxa, escutei um negócio, estão vivendo outro. Mas aqui estão os dois caminhos, né? Para você que está vivendo isso, não olhar para isso. E para você que está fazendo isso, tome cuidado para sair disso. Outra situação, o perdão, que também abala a nossa fé, que também tira a nossa fé, o que pode tirar a nossa fé, né? É o momento que você precisa perdoar, precisa pedir perdão, e você deixa isso resmoendo dentro do teu peito, e isso vai esfriando a tua fé, vai te afastando de Deus, vai tirando você da presença de Deus. Então é isso que nós temos que ver hoje. Tem que perdoar, tem que pedir perdão, tem que colocar para fora, tem que pedir o Espírito Santo, irmão, porque sozinho nós não conseguimos perdoar. Nós temos que pedir para Deus: Deus me ajuda. Por isso que os discípulos falaram: Senhor Jesus, aumenta a minha fé, para que eu faça o que o Senhor está pedindo, para não escandalizar, para eu pedir perdão, para eu perdoar. Querido irmão, e essas duas perguntinhas, uma pergunta e uma afirmação que nós estamos fazendo aqui. O que tem tirado a minha fé? É o escândalo? É a falta do perdão? E o que eu preciso hoje pedir para Jesus? Senhor, aumenta a minha fé. Com este mover, coloca a mão no teu coração e você fala assim: Senhor, se o que eu ouvi hoje aqui, o que eu ouvi hoje, um exemplo do irmão que me tirou minha fé, que esfriou minha fé, que abalou a minha situação, que eu preciso mudar, que eu preciso olhar para o Senhor, que eu preciso dar uma resposta de amor para ti, Jesus, aumenta a minha fé, dá essa graça nesse dia. Pede, irmão, para aumentar a fé. Nós temos que pedir para aumentar a fé, nós temos que pedir para caminhar com Jesus, para que a gente seja exemplo e não escandalize a fé, que não escandalizemos o irmão, que nós sejamos motivo de escândalo para o meu irmão cair, que eu não seja aquele que vou levar para o irmão os erros, para ele cometer o pecado. De que forma? Levando a ira, levando a contradição, levando o irmão a pecar. Aumenta a minha fé, Senhor, tire de todo o meu coração o meu agir errado.
Xandalaia ali 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 ali. Xandalaia lamaia ali 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 ali. O Senhor está me colocando assim, pessoas sem atitude. Isso aí também esfria a fé. Aquela pessoa que quer viver na mornidão, aquela pessoa que tanto faz. Ah, tá bom assim. Para que eu vou ir nas coisas? Para que eu vou ir na missa? Para que eu vou em tal lugar? Ah, tem fulano lá que vai na missa e vive fazendo coisa errada. Irmão, eu estou falando da tua salvação. Estou falando da tua fé. Estou falando do teu exemplo. Não ache desculpa para estar na presença de Deus. Porque um coração que se acha, o outro irmão acha problema e defeitos no irmão, não está vivendo a tua fé correta. Porque Jesus disse, quando você aponta o dedo para o teu irmão, tem 5 dedos contra você. Mas, se você é um desses pequeninos e se escandalizou com o irmão, e você caiu, eu venho te convidar a fazer um ato de fé hoje. Fala, Senhor, aumenta a minha fé. Não deixa que eu fique olhando para o meu irmão com os problemas dele, com os erros dele, com a falha dele, e tem tirado isso, a fé do meu coração. Devolve para mim a vontade de retomar aquela decisão que eu queria tomar. O Senhor me coloca pessoas que saíram do acampamento, por exemplo, saiu de um retiro, e você tomou uma decisão de parar com a bebida. Aí você viu o irmão que fazendo coisa errada e você recaiu. Mas agora você está entendendo, não. Eu não posso fazer isso por causa do que o meu irmão recaiu e eu agora vou recair também. Não, eu preciso tomar uma decisão. É a minha vida. E eu vou retomar o que eu falei para Jesus. Eu vou recomeçar. Não vou mais fazer o uso da bebida, que isso aí faz mal para mim, faz mal para minha família, faz mal para minha casa. E toma dessa decisão, meu irmão, por definitivamente na tua vida, a mudança, a libertação do pecado, deixando o pecado para trás, se é bebida, se é adultério, se é a sexualidade desgovernada. Toma uma decisão, pare de olhar para diante da queda do irmão e tome um ato de fé, de acreditar em Jesus, na tua salvação, para a tua glória e para a graça da tua casa e da tua família. Fala, obrigado, Jesus. A partir de hoje a minha fé foi retomada, porque eu creio na tua palavra, eu quero colocar em prática o que eu prometi para ti. Em teu nome, Jesus, eu creio. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor me coloca assim, pessoas recomeçando hoje o que você tinha prometido para Jesus, porque você tinha se escandalizado com a atitude dos irmãos. E você está recomeçando hoje, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, como a gente sempre faz após o Lecto Divino. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso